A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Que tudo seja para o louvor de Deus. Parabéns a você, aniversariantes. Que Deus te dê muitos anos de vida. Deus seja louvado na sua vida. Alegramos com você. Iremos ler um texto da Bíblia onde Atalia, mãe do rei Acasias, toma uma atitude horrível para assumir o trono após a morte do seu filho Acasias. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a descendência real. Contudo, Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou em um dormitório com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. Segundo a Reis 11, 1 e 2. Amém. Atalia era filha do rei Acabe e Jezabel, reino do norte de Israel. Atalia casa com o rei Jorão, rei do sul, Judá. Então o rei do norte casa com o rei do sul. O rei do sul era mais próximo de Deus, e rei de e do norte, que era Israel, que Acabe tinha desviado muito. Houve aí. Mas havia uma promessa do Senhor Deus ao rei Davi, de que no reino do sul, Judá, somente reinaria pessoas de sua família, ou pessoas da família de Davi. Então era uma promessa de Deus. No reino de Judá, né, na tribo de Judá vai reinar só família. E nós vamos ver que eles casam com gente do reino do norte, que é a Atalia. Não iria reinar no reino de Judá. Então o reino do norte não iria reinar no reino de Judá. A gente vai ver que é só uma tentativa aqui do reino do norte reinar no reino do sul, que é Judá. Atalia era do reino do norte, Israel, mas ela assumiu o reino de Judá, e de uma maneira horrível. Então, a promessa de Deus é que o reino de Judá será descendente de Davi, e ela assume o reino de Judá, a tribo de Judá, como rainha, que é do sul, sendo que ela não era descendente de Davi. Ela era filha do rei Acabe, com Jezabel, que era do norte de Israel, e que eram cruéis, pessoas más, e a gente já viu muito sobre ela. Perguntamos: pessoas que não estão dentro dos planos de Deus e agem de maneira errada, conseguem ter sucesso? É uma pergunta que a gente faz. Vamos ver aqui, né? Se alguém conhecer o texto vai saber o final. O sucesso dos planos de Deus é o nosso tema. O sucesso dos planos de Deus. Vamos lá ver o contexto histórico. Eu fiz 2 contextos históricos. Eu queria até imprimir aqui, mas eu não sei se a gente vai conseguir pôr aqui, né? Que a gente põe escrito. Então eu vou falar um resumo. Atalia era filha do rei Acabe com Jezabel, já falou. Jorão era o rei de Israel, de Judá. Jorão casa com Atalia, que era de Israel, ele era de Judá. E tem um filho chamado Acasias, que é rei. E Acasias tem um filho que chama Joás. Se vocês não estiverem acompanhando aí, vocês vão ver isso. Jorão casa também com outra mulher, e tem uma filha que chama Jeosefa. Compreenderam? Então, rei Jorão casa com Atalia, tem Acasias. E o Jorão também casa com outra mulher, e tem Jeosefa. Jeosefa casa com o sacerdote Joída. Então, Acasias, a gente vai ver também, repetir isso, é irmão de Josefa por parte de pai. E Josefa é tia de Joás. Ela é tia de Joás. Ela não é filha de Atalia, porque a gente vai ver que ela casou com o sacerdote Joída. E Joída era sacerdote do Deus vivo, Deus Altíssimo. Então, se ela fosse filha de Atalia, jamais ela casaria, não é? Se casaria com o sacerdote de Baal, que é o que ela adorava. Mas a gente vai ver isso futuramente, só para a gente ter uma ideia no texto que a gente está todo aqui.
Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, Jeú havia matado. Lembra disso? Matou ele com Jorão do sul, do norte. Mandou matar toda a descendência real com crueldade. Todo mundo que era próximo, que podia assumir o reino, ela mandou matar. Para que ela fez isso? Atalia tomou essa iniciativa de assumir o trono para se proteger. Os comentaristas vão dizer isso. O que ela fez? Eu mato todo mundo, eu assumo, não vou ter concorrência, e a guarda real vai estar me protegendo. Né? Jeú chegar aqui tem um exército para me proteger. Contudo, Jeozeba, que a gente falou, filha do rei Jorão, com outra mulher, e irmã de Acasias, casada com o sumo sacerdote Joída, né? A gente já falou. Então, ela fez isso. Jeozeba pegou Joás, que era o seu sobrinho, um dos filhos do rei, a quem ia ser assassinados, do rei Acasias, e colocou em um dormitório com a sua ama, a moça que cuidava, para escondê-lo de Atalia, da rainha Atalia, que não era rainha ainda. E assim ele não foi morto, morreu todo mundo, mas ele foi protegido. Então nessa época, Joás tinha, sabe quantos anos? 1 ano. Uma criança de 1 ano é bem dependente, né? Muito dependente. Durante 6 anos, Joás ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governa o país. Ele estava escondido por 6 anos. Provavelmente Atalia pensou que todos estavam mortos. Ou se suspeitava de que a criança estivesse sido preservada, supunha que uma criança não lhe causaria grandes danos. De 1 ano, o que ela pode fazer? Não pode armar um exército contra mim. Pensava que ia se estabelecer tão bem na posse do reino, dentro de alguns anos, que não precisaria temer nenhum competidor tão fraco. Então, né? Essas são posições aqui que a gente está falando, mas no texto não está bem explícito isso. Mas bom, vale a pena. Estava na casa do Senhor, o templo, de modo que era uma daqueles recintos ou aposentos próximos, né, do templo. Vamos ver isso aqui, tem uns versículos, eu não pus referência, mas tem. É o seguinte, quando o rei Salomão fez o templo, ele fez alguns aposentos próximos para que os sacerdotes ficassem lá. Porque o templo era só para o sacerdote mesmo, né, não morava nele, só fazia o culto, tocava o azeite das lâmpadas, o pão da propiciação, aquela coisa, né, o ritual do templo. Mas tinha esse aposento. Então, provavelmente foi isso mesmo, foi provavelmente. Joás ficou ali, criança pequena, num desses aposentos escondido, por 6 anos. O que era apenas um uso dos sacerdotes levitas, que ele tornou mais adequado para esse fim. Então, o templo era para os sacerdotes levitas, a família levita. Então, ele pôs ele num lugar que ela não ia imaginar que ele estivesse ali. Não é? Ele foi bem pensar, lógico, Deus agindo. Escondeu na casa do Senhor. Este era o lugar mais seguro possível, pois havia sido destruído e tudo foi removido para a casa de Baal. Então, o que Atalia fez? Ela tinha destruído o templo, as coisas do templo, passado para a casa de Baal, então lá estava tipo uma espécie de meio abandono. Lógico, alguns iam, mas nessa época o culto a Baal estava muito forte, mesmo na tribo de Judá. Então, ela pensou, não, lá não está nem funcionando, o que está fazendo lá? As cortes do templo estavam desertas, não tinha aquele movimento que tem um templo. Portanto, Joída e os sacerdotes estavam conspirando para a restauração do legítimo herdeiro. É interessante isso, que apesar de ele estar lá, Joída, que era o sacerdote, casado com Jeozefa, ele já estava tramando como ia fazer. A gente vai ver isso que ele trama. Pois na sua própria casa, estreitamente falando, ninguém, a não ser os sacerdotes levitas, poderia entrar. Não estava no lugar seguro. No 7º ano, talvez a história seja um pouco longa, né? Mas não tem jeito de pular. No 7º ano, o sacerdote Joída mandou chamar à sua presença no templo os comandantes dos batalhões
de 100 dos cários e dos guardas. Os capitães da guarda. Eu não vou ler aqui, vou comentar para ser mais breve. Esses capitães, esses soldados que ele contratou, provavelmente era leal ao rei Jorão, que morreu, e não a Atalia. Ele não ia chamar o que era leal a Atalia, que não ia apoiá-lo. E o que ele fez? Chamou ele e falou: vocês estão do meu lado? Vocês estão do lado da tribo de Davi? Sim, nós estamos. Então eu vou dar uma surpresa para vocês. O que é? Vocês prometem ser leal? Promete cumprir a palavra de Deus, prometendo. Qual era a surpresa? Joás. Está aqui Joás. Escapou um da família de Davi, o neto, né, de Jorão, que era rei, o filho de Acazia. Ele está vivo. Nessa época ele estava com 7 anos. Foi 6 anos depois, né? E eles e o sacerdote Joiada, né? Joiada diz o seguinte: agora vocês vão fazer um juramento que vão ser fiel. O que eu mandar vocês fazer, vocês vão fazer e ó, bico calar. Aí o que eles fizeram? Somos fiéis. Você mandar fazer. Imagina uma coisa. Quem que organizou tudo para que o rei sumisse foi um sacerdote, não foi um exército. Foi um exército, pessoas e tudo, mas comandado por um sacerdote. Ali estava muitos da família de Levi agindo, muitos que eram soldados, muita gente agindo a favor de Joás, né, dessa criança de 7 anos. E fez um acordo com eles no templo do Senhor, sob juramento. Depois lhe mostrou o filho do rei. Está aqui, ó. O juramento está aqui. Aí ele faz um plano. Joiada, o sacerdote Joiada. Esse plano é muito difícil de entender. Porque para a gente entender, a gente tem que entender a geografia de Israel. A geografia do templo, a geografia do palácio, num lugar que chama Sur, não é Sur, é com R, e a gente não vai ter muito isso aqui não, que os próprios comentaristas falam assim, suponhamos mesmo. Mas vamos fazer por cima, aqui que a gente vai entender. Parece que Joiada escolheu o dia de sábado para proclamar o jovem rei. Então ele escolheu qual dia? Sábado. Nós vamos fazer um levante para derrubar a rainha Atalia, e vai ser no dia de sábado. Por que no dia de sábado? Porque sábado era o dia de trabalho dos sacerdotes. Era um dia de feriado em Israel, eles obedecem esse feriado. Era um dia sagrado, ela não ia suspeitar isso nesse dia fazer. E a religiosidade não estava tão forte ao Deus verdadeiro de Israel. Aí ele divide assim em partes, não é? Eu vou pular aqui, vou fazer só o comentário lá na frente. Ele vai dizer o seguinte, resumindo todo, que é complicado, isso não fica muito longo. Ele faz 5 divisões de guarda sobre seus 5 capitães, são distintos aqui. Então ele divide em 5 partes. Então eu vou falar de algumas partes mais importantes. Uma parte é que ficava no templo, em volta do templo todo, vigiando o rei Joás. E a outra parte ficava em volta do palácio, defendendo, né, do exército da rainha. Então, várias partes, são 5 partes, eu não vou até a elas. Até os comentários é longo, a gente... Então, ele deu aos comandantes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Então, o rei Davi deixou algum arsenal no templo. Vai ver isso aí no Velho Testamento e tudo. Ele pegou esse arsenal, espada, escudo, e deu para as pessoas: ó, vocês vão se defender, vocês vão precisar atacar, tiver uma guerra, um levante, vocês atacam. E assim ele fez. Eles defendiam o templo por todos os lados, né? Joiada, sacerdote Joiada, trouxe para fora Joás, o filho do rei. Pôs ele a coroa, né, de rei e lhe entregou uma cópia do testemunho, que era tradição de uma cópia da Bíblia, na época que era no pelourinho, né? Aqui, ó, você é rei de Israel, você está com a Bíblia aqui, que é o testemunho. Em seguida, proclamaram no rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Olha para você ver quando as coisas de Deus. Quando ele
ele pegou, apresentou o rei às pessoas, coincidentemente estava tudo ali, não sei como conseguiu reunir. As pessoas aceitaram aquela criança como rei, e não a Thalia, porque era promessa de Deus. E o povo fez o quê? Ficou muito alegre para o dia disso vivo o rei. Quando a Thalia, a rainha Thalia, ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. O povo estava no templo, ela foi lá ver o que está acontecendo. Ela viu o rei Jeú, né? Rei Jeú, eu pus rei Jeú aqui, mas... E essa aqui não foi eu copiei da Bíblia. Rei Joás. Ela viu o rei Joás em pé junto à coluna, conforme o costume, era tradição, o rei está junto à coluna. Os oficiais, os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei. E todo o povo se alegrava ao som das trombetas. Então a Thalia rasgou suas próprias vestes e gritou: traição, traição. Olha, quem é que é traidora aí? É ela. Quem agiu astutamente? Ela. Mas ela falou que é traição. Ela pensou que todo mundo tinha que apoiar a estupidez dela de matar todo mundo. E se assumiu um reino do sul de Judá, sendo que não era direito dela, era da família de Davi. Mas tudo bem. O sacerdote Joiada ordenou aos comandantes da batalhão de 100 que estavam encarregados das tropas. Então ele falou para não matá-la ali no templo, que o templo não era o lugar disso, e ela corre para outro lugar lá e eles matam ela fora do templo, um lugar separado. O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, 3 alianças, uma aliança com 3 pessoas, o quê? O Senhor Deus, o rei e o povo, para que fossem povo do Senhor, porque fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo da terra foi ao templo de Baal e derrubou tudo. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. A seguir, o sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Então é bom observar, você vai falar assim, mas já não matou o pessoal todo de Baal, né? Ainda tem, mas é por regiões, entendeu? Por locais, né? Aqui não tinha matado, ainda tinha discípulo aí, o Matã, que era o, né? E mataram o líder deles, que era Matã. Levaram consigo os comandantes dos batalhões de 100, os cários, os guardas e todo o povo. E juntos conduziram o rei deste templo. Ó, o que eles fizeram? Ó, que bonito. Conduziram o rei desde o templo, que é onde ele estava, né, que é o templo de Deus, até o palácio. Ele estava fazendo o que no templo? Estava escondido, ele foi ao palácio, que era o lugar dele. Passando pelo caminho que dava acesso à porta da guarda. Então, ele foi, né, fez essa caminhada, muito bonito, o povo acompanhando e muito bonito. O rei, então, assentou-se no trono real. Ele sentou no trono real, sabe quantos anos, com coroa e tudo? 7 anos. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade se acalmou depois de Atalia foi morta a espada no palácio. Então a cidade se acalmou, houve paz, né, depois da morte da rainha Atalia. Lê para mim Provérbios. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Provérbios 11:10. Bom, graças a Deus. Quer dizer, quando os justos prosperam, a cidade exulta. Não é bom você ter um prefeito, um presidente que é justo, que olha para as pessoas, não pensa só em coisas ruins, né? E quando os ímpios caem, a alegria. Poxa, que o pessoal perseguiu tanto, né, cortou o direito do povo, você alegra, até que enfim sumiu o outro. Então está lá em Provérbios 10:11, é uma verdade muito grande. Né? Vai dizer que Joás começou a reinar, né, com 7 anos. Bom, nós vamos ver o seguinte. Havia uma promessa, Deus a Davi, de que no trono seria alguém da descendência de Davi. E a Thalia não era da descendência do norte, filho de Acabe, né, de Israel, né, filho de Acabe com Jezabel, da tribo de Israel. Bom, lê
2 Reis. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Amém. O Senhor Deus não deixou destruir a tribo de Judá, os descendentes de Davi. Quase, né? Ficou um, que foi Joás. Porque havia uma promessa de que o descendente de Davi é que seriam reis. Mesmo que pessoas más, como Atalia, tomem o poder por meios cruéis, elas nunca terão sucesso. Você crê nisso? Pessoas que tomam o poder por mentira, por fake news e aquela coisa toda, prometendo por... A mentira tem perna curta. E Jesus falou que toda a verdade será declarada. Logo a gente descobre que aquilo era mentira. Né? Bom, lê a conclusão, Paulo. Pessoas que não estão dentro dos planos de Deus e agem de maneira errada não conseguem ter sucesso, porque os planos de Deus nunca falham. Amém. Eu estou dentro dos planos de Deus, aquilo que Deus quer para mim, eu estou dentro dele, ou eu estou forçando a barra, né? A gente sempre faz a pergunta, por exemplo, eu tenho agido de maneira certa para conseguir o que quero? Né? Em todas as áreas da vida da gente. Vamos falar a oração repetida? Deus de promessas. Deus de promessas. Eu creio no teu Filho Jesus Cristo. Eu creio no teu Filho Jesus. Os teus planos não falham. Os teus planos não falham. Então eu te peço. Então eu te peço. Me faça estar nos teus planos. Me faça estar nos teus planos. E agir corretamente. E agir corretamente. Para ter sucesso. Para ter sucesso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lê para mim, Mateus. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Mateus 2:13. Deus Pai tinha um plano para a descendência de Davi ter sempre um rei na tribo de Judá. Mas Atalia tentou interromper os planos de Deus, mas não conseguiu. Deus Pai tinha um plano de Jesus vir ao mundo, se tornar adulto e morrer numa cruz para nos salvar, para ser o nosso rei. Mas Herodes quis interromper os planos de Deus, matando Jesus ainda criança. Mas não conseguiu. Herodes não conseguiu porque Deus Pai tem um plano para te salvar através do sacrifício de Jesus. Não interrompa os planos de Deus para a sua vida. Se ainda não aceitou Jesus em seu coração, aceite hoje mesmo. Qual era o plano de Deus? Está enviando Jesus para que você fosse salvo, aceitasse no coração. Aceite esse plano de Deus. Não interrompa. Esse é o nosso sucesso. Cremos em Jesus. Não há bênção maior do que cremos em Jesus. Essa é a maior bênção. Porque aqui, a maior bênção que você tem aqui, tudo é muito passageiro. Vamos falar oração final. Lê para mim Provérbios. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Provérbios 21:30. Não há sabedoria, discernimento e planos que possam fazer oposição ao Senhor Deus. Não há sabedoria, discernimento e planos que possam interromper os planos de Deus. Atalia e Herodes tentaram interromper os planos de Deus, mas fracassaram. Elas tentaram, mas fracassaram. Os planos de Deus para a sua vida jamais fracassarão. Ponha diante de Deus o seu pedido e Ele executará e Ele escutará as suas orações. Deus tem um plano para a sua vida, que é um plano de bênção, de consolo, aquilo onde você perdeu, que dói tanto no seu coração. E aquilo que às vezes não deu certo. Mas Deus tem um plano de bênção para nós. Muitas vezes nós não entendemos pelos períodos difíceis que a gente passa. Mas Deus é o Deus do milagre, tudo que pedimos em oração, a gente recebe. Jesus sempre diz, a tua fé te salvou. Seja conforme a tua fé. Então precisamos ter fé, acreditar na oração de Deus, que Deus tem um plano
de sucesso para nós. Né? Um plano que seja dentro da vontade de Deus, um plano que seja pelo bem, não pelo mal, como foi a Thalia e Herodes. Quero orar por você, põe na presença de Deus o seu pedido, aquilo que você está tanto precisando, de um milagre, de uma cura, de uma libertação, e de um problema que seja, qual que seja ele, financeiro ou familiar, relacionamento e todos. Senhor Deus querido Pai, eu quero pôr na tua presença, Senhor, a vida de cada pessoa que está escutando essa oração, Senhor, e está pondo o seu problema diante de ti, Jesus. Seja qual for esse problema, essa angústia, essa tristeza, esse desespero, seja repreendido em nome de Jesus. Esse coração enche de alegria, de esperança, de otimismo, fé em ti, sabendo que o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor escutará as orações e o Senhor restaurará tudo aquilo que perdeu, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, faça um milagre nessa vida, restaura, o Senhor, aqueles que estão doentes, o Senhor, aqueles que estão com problema financeiro, familiar e tantos outros problemas, Senhor, que a gente não sabe de todos, mas nós cremos no teu milagre. Abençoa, Senhor, traga libertação, faça um milagre, traga esperança, traga alegria de volta. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Ora, Pai nosso, bênção o Senhor. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e até a próxima, em nome de Jesus. Que Jesus continua realizando os seus planos em sua vida, que é um plano de paz, de prosperidade, alegria e principalmente de conhecermos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.